Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente se conheceu quando ele foi mexer com as calhas da empresa, bem do lado de onde eu trabalhava. Já naquele primeiro dia, quando ele foi fazer o orçamento, a gente trocou as primeiras palavras. Lembro que faltavam alguns minutos para acabar o intervalo do almoço. Eu estava ali fora esperando a pessoa responsável por abrir a empresa. Quando o carro do Ricardo encostou, e como essa outra empresa também estava fechada, ele se aproximou e puxou conversa comigo. Olha que simpatia de pessoa. Sem eu ter perguntado nada, ele me contou algumas coisas da própria vida. Sabe aquela pessoa que chega falando já e contando história? Falou que era separado, que tinha 2 filhas, estava morando sozinha fazia um tempo. E aí, naturalmente, quis saber algumas coisas de mim, né? E quando eu falei que também era separado e que também tinha uma filha, senti que os olhos deles brilharam. Não vou mentir, gostei do jeito dele de saída, apesar de ser a primeira vez que a gente trocava uma ideia. Nos vimos outras vezes. Ele me entregou um cartão, disse que quando eu precisasse de algo, principalmente relacionado ao trabalho que ele fazia, era só ligar. E a gente acabou se vendo outras vezes e conversando também, até que ele terminou o serviço. E eu pensei que nunca mais fôssemos nos ver. Até que tempos depois, eis que saí da firma no final do dia e adivinha quem estava me esperando de carro? O Ricardo. Diz que ficou com vontade de me ver e aí me ofereceu carona até em casa, dizendo que assim a gente poderia conversar durante o trajeto. Olha, mesmo ficando assim meio com o pé atrás, acabei aceitando. E por incrível que pareça, foi assim que começou a nossa história. Quando chegamos em casa, na hora de nos despedirmos, acabamos trocando já o nosso primeiro beijo. Não foi assim aquele beijo espetacular, apaixonado, mas foi um primeiro passo, digamos assim. Eu lhe passei o meu número e assim a gente passou a trocar mensagens. Foi só depois que nos envolvemos de fato que eu soube que a separação dele era meio recente. Fazia só 7 meses que ele estava morando sozinho. E sabendo também que sua ex-mulher nunca aceitou muito bem a separação. Aliás, não só ela, mas suas filhas também. Pelo que me contou, sua ex usava as meninas para tentar fazer a cabeça dele e voltar. Quer dizer, eu digo meninas, mas é só força de expressão. A mais velha já tinha 21 anos e a mais nova, 19. Fazia pouco mais de 2 meses que estávamos saindo quando tive o desprazer de conhecer a sua filha mais nova. E eu digo desprazer porque essa menina me tratou muito mal. Olha, pensei que fosse até pular em cima de mim. Lembro que eu tinha ido dormir na casa dele, isso na sexta-feira. E ela apareceu no sábado de manhã para pegar uma grana com ele. Quando me viu, repito, pensei que fosse avançar em cima de mim, me fuzilou com o olhar. Depois perguntou, com aquela cara assim, como se fosse a dona do mundo: posso saber quem é essa aí, pai? Foi assim que ela perguntou para ele de mim. Ele chamou a atenção dela. Esse é jeito de falar, Beatriz. O nome dela é Sueli. E ela é a nova namorada do pai. Namorada? Por acaso a mãe e a Fernanda estão sabendo disso? Ainda não. Aliás, filha, nem vá falar nada para elas, tá? Pelo menos por enquanto. Você conhece aquelas duas, né?
são bem capazes de vir aqui me encher a paciência. Olha, não vou mentir. Fiquei até um pouco assustado por conta do jeito daquela garota. Ela me olhou com ódio que eu jamais poderia imaginar. E nem me conhecia. A esse não aceitar a separação, eu até entendia. Agora, uma filha daquela idade ficar de cara feia por causa disso, olha, achei até meio esquisito. Enfim, depois que ela foi embora, eu senti que ele ficou meio estranho. Diria até meio perturbado. Aliás, isso acabou estragando o clima. Tanto que pedi que ele me levasse em casa. No meio do caminho, ele aproveitou para me contar que desde a separação, sempre tinha sofrido uma pressão danada das filhas, porque a mãe vivia falando na cabeça delas. Aí, elas vinham falar com ele, pressioná-lo a voltar para casa. Se eu disser que não fiquei amolada com isso, estarei mentindo. Até porque, puxa vida, não queria esse tipo de transtorno na minha vida. Meu casamento, o primeiro, já tinha sido tão tumultuado. O grande problema é que eu estava gostando dele. Sabia que ia sentir muito sua falta caso resolvesse me afastar. Enfim, apesar de tudo, achei até que valia a pena continuarmos. Até porque ele disse que também estava gostando de mim. Foi num sábado que eu finalmente conheci a Beatriz. E no domingo, à tarde, ele deu uma passada ali na casa da mãe pra gente se ver. E eu senti que ele estava bem estranho. Perguntei o que tinha acontecido, no que ele falou que tinha ido almoçar na casa das filhas. Ele nunca falava que ia na casa da ex. Era sempre a casa das filhas. Só que dava na mesma, né? E ainda acrescentou: você acredita que fizeram uma reunião para falar sobre eu e você? Reunião? Ué, como assim? Me botaram na roda. Não estão aceitando. Não querem que eu namore ninguém. Ah, peraí um pouquinho. Você tá brincando comigo, né? Mas e você? Reagiu como? Eu percebi que ele ficou tão desanimado. Sabe? O que me causou até alguma revolta. Ô, Ricardo, você me desculpe, mas eu acho que você tem que se impor. Até porque você tem direito de viver tua vida. Ou será que não tem? Falei aquilo e ele baixou os olhos. Eu sei, mas é como eu já falei. A Regina parece que fez uma lavagem cerebral na cabeça daquelas meninas. Elas mandaram você se afastar de mim. Foi isso? Ele só balançou a cabeça, concordando com o que eu tinha dito. O que me fez sentir pior ainda do que eu já estava. Sabe, o que me irritou foi a placidez dele. Sabe, falava que fulana tinha dito isso, que tinha feito reunião, como se ele não tivesse vontade própria. Lá pelas tantas, eu, já irritada, perguntei: mas e aí? Você vai fazer o que elas estão te pedindo? Antes de responder, ele ficou me olhando assim pensativo, até que finalmente falou: não quero me afastar de você, Sueli. Eu falei que elas vão ter de aceitar. Você falou mesmo? Claro que falei. Olha, fiquei até mais aliviada nessa hora. Se bem que não muito, viu? Apesar da contrariedade das filhas dele, e claro, principalmente da ex-mulher, a gente continuou saindo junto. Tudo isso me preocupava muito,
Mas eu procurei deixar aquilo de lado, até para não ficar me torturando. Até que tempos depois, ele convidou um primo e a esposa para almoçarem lá com a gente. Nesse dia, também levei a minha filha. Enquanto ele conversava com o primo, eu fiquei ali batendo papo com a Meire, que era esposa do rapaz. Olha, a gente se entendeu muito bem. E o detalhe, ela não ia com a cara da ex-mulher do Ricardo, nem com a cara das filhas dele. E acabou me contando algumas coisas sobre as três. Para minha surpresa, até porque o Ricardo nunca tinha me falado aquilo, ele já tinha se separado uma vez da Regina. Isso fazia uns 5 ou 6 anos. Aí se envolveu com outra mulher, mas as filhas dele não só o obrigaram a terminar com essa mulher nova, essa nova namorada, como também voltar para Regina. Olha, eu fiquei de cabelo em pé. Até porque o Ricardo não tinha me contado nada. Aliás, mais do que com o cabelo em pé, fiquei com medo, insegura. Imagina, se aquilo tinha acontecido com essa outra, por que não aconteceria comigo também? E ela me contou outras coisas. Mas o que me deixou mais ressabiado foi essa história de que o Ricardo já tinha se separado uma vez e depois voltado para ex, por influência das filhas. Nessas alturas, fazia só 4 meses que estávamos envolvidos. Quando contei essa história para minha mãe, até ela ficou de cara. Pediu que eu tomasse cuidado, sabe, raciocinasse, chegasse a uma conclusão definitiva se isso era mesmo o que eu queria para mim. Até porque o Ricardo nunca deixaria de ter esse vínculo com essa sua outra, né? Eu sempre iria me incomodar, principalmente porque as filhas se juntavam com a mãe para fazer a cabeça dele. Só que é tão difícil fazer uma escolha quando a gente está gostando muito da pessoa. Toda vez que eu pensava em me afastar, já sentia aquele aperto no peito e no fim, acabava deixando para lá. Uma outra vez, lembro que eu estava no carro, isso uns 15 ou 20 dias depois. O Ricardo teve de dar uma passada lá na casa dela para entregar não sei o que para Beatriz. E as três, imaginando que eu estivesse no carro, adivinha? Saíram ali no portão, juro. Pensei que elas fossem me tirar de dentro do carro, na marra. A Regina, por exemplo, chegou a se aproximar de mim e da janela do carro. E ficou me olhando assim, de cara feia. Olha, cheguei a me encolher. Depois se aproximou do Ricardo e falou não sei o que para ele. Até porque eu não consegui ouvir. Uma boa coisa não deve ter sido. Olha, eu me senti tão desconfortável, com medo até de que essas mulheres se juntassem, me agredissem. Não vou mentir. Fiquei com medo mesmo. Enfim, perto de completarmos 7 meses juntos, um sábado, eu estava ali na casa do Ricardo com a minha filha. A gente já ia dormir. Estávamos assistindo TV, quando bateram na porta. O Ricardo foi ver quem era e, pro meu espanto, quer dizer, nem tanto, né? Porque daquelas eu podia esperar qualquer coisa. Era a tropa toda, as 3. Ex-mulher e as 2 filhas. Tudo de uma vez só. Elas já foram entrando. E quando me viram ali no sofá com a minha filha, já fecharam a cara. Nisso, a filha mais velha falou: a gente veio buscar o senhor, pai.
Me buscar? Ué, como assim? Quem respondeu foi a filha mais nova. Falou que tinham preparado uma surpresa para ele. Que era para ele trocar de roupa, colocar um sapato e ir junto com elas. Nisso, olhou para mim e fez aquela cara assim, sabe aquela cara de nojo? Eu dei uma olhada bem rápida para as três, todas me fuzilando com o olhar. Até que o Ricardo falou: mas você devia ter ligado para avisar. Agora não tem como eu sair. A Sueli está aqui com a menina. Foi a mais velha que imediatamente retrucou: ah, deixa elas aqui. Ué, daqui a pouco o senhor volta. Olha, eu não imaginei que ele fosse fazer aquilo. Deixar nós duas ali sozinhas e ir com as três até a casa da ex. Ele ficou me olhando assim durante um tempo, com aquela cara de vítima. Depois perguntou se tinha algum problema, se ele fosse lá ver qual que era a surpresa. Falou que voltaria logo. O que eu ia dizer, meu Deus? Fiquei até com medo de falar alguma coisa. E as três vinham pra cima de mim. Ele foi até o quarto e as três ficaram ali me encarando e olhando feio para minha filha. Isso foi o que mais me doeu. Não falaram nada para mim. Só ficaram me encarando. Sabe aquela coisa de constrangimento? Não falaram em palavras, mas o modo como me olhavam e olharam a minha filha já dizia tudo. Enfim, ele saiu com as três e eu fiquei ali, com a minha filha. O tempo foi passando. Ele não voltava e eu cada vez mais aflita, cada vez mais preocupada, principalmente porque ele nem via as mensagens que eu enviava, porque eu mandei que saber se estava tudo bem, se ele ainda ia demorar muito. Eram 2h20 da tarde quando ele saiu com elas. Tínhamos almoçado e tínhamos programado deitar, nós três, eu, ele e a nossa filha, até para assistir televisão ali, tranquilo. Isso era, vou repetir, 2h20 da tarde, quando ele saiu com elas. E acredite quem quiser, escureceu, deu 8 horas da noite, 9, 10 e nada, nenhum sinal. Liguei para ele algumas vezes, até que pelas tantas ele atendeu. Quer dizer, pensei que era ele, mas na verdade não era. Era uma das filhas. E olha, falou comigo de um jeito que chegou a me arrepiar. O pai tá aqui com a família dele. O que você quer, hein? Dá pra você parar de perturbar? Eu ia pedir pra conversar com ele, mas não tive nem tempo. Porque ela falou aquilo e desligou. Parece difícil de acreditar. Mas ele não voltou para casa naquela noite. Coloquei minha filha para dormir e fiquei na cama esperando por ele. Acabei pegando no sono. Quando despertei, o dia tinha amanhecido. Ele ainda não tinha chegado em casa. Aí fiquei tão preocupado. Aí fui conferir o celular e vi que tinha uma mensagem dele, enviada quase meia-noite do dia anterior. Vou dormir aqui essa noite, tá? E também vou ficar para o almoço amanhã. Acho melhor você chamar um carro de aplicativo e ir para casa, tá bom? Eu não sei que horas que eu vou chegar. Olha, eu achei aquilo tão esquisito. Fiquei bem desconfiada.
Até porque, sabe quando você lê uma mensagem de uma pessoa que você conhece? Ele não era de falar comigo daquele jeito. Não era aquele o seu jeito de falar, mas não era mesmo. Sabe o que eu fiquei pensando? Só podia ter sido uma das filhas dele, ou quem sabe até a ex-mulher, que tinha escrito aquela mensagem. Mas por que ele tinha deixado o celular com uma delas? Se bem que isso explicava, né? O fato de ele não ter respondido às minhas mensagens. E de a filha ter atendido quando eu liguei. Perto das 10 horas, mandei outra mensagem. Mas, dessa vez, nem foi entregue. O aparelho devia estar sem bateria. Sabe, eu fiquei ali pensando se eu devia ou não ficar esperando por ele. Eu não sei explicar, mas a sensação que me deu foi de que tinha alguma coisa muito errada. Almocei ali mesmo. Até que perto das 4 horas da tarde, como ele não chegava, não dava notícia, resolvi pegar minha filha e ir para minha casa. Tranquei tudo, deixei a chave debaixo do tapete, mandei mensagem avisando e fui embora. Mas sabe aquele aperto? Aquela sensação esquisita. Naquele dia, não consegui conversar com ele. Fiquei o tempo todo com o telefone na mão. Só que nada. Somente na segunda-feira, após o almoço, foi que ele me ligou. A voz dele estava bem esquisita. Se desculpou por tudo que tinha acontecido no final de semana. Mas só falou assim, olha, desculpa por tudo. Aí eu perguntei, tudo o quê? O que aconteceu afinal? Por que você ficou sem falar comigo? Ele respondeu assim, bem desenchavido. Olha, Sueli, acho que você já deve ter percebido que a minha vida é complicada, né? Quer saber? Você não merece passar por isso. Eu andei pensando, acho melhor a gente se afastar. Mas se afastar? Por que isso, Ricardo? O que houve lá na casa da tua ex? Você tomou essa decisão por quê? Não aconteceu nada. É minha vida mesmo que é uma bagunça. Olha que coisa esquisita. Ele vivia dizendo que a tal da Regina fazia lavagem cerebral na cabeça das meninas. Mas parecia que tinha sido bem isso que tinham feito com ele também. Repito, ele estava estranho. Propus que a gente conversasse pessoalmente. Sabe, até para falarmos um na cara do outro e eu queria olhar para a cara dele. Só que ele achou melhor que não. Disse que seria melhor para mim eu me afastar, ficar longe da confusão. Olha, só Deus sabe a minha tristeza. Até porque, apesar de tudo, eu não esperava que ele fosse tomar aquela decisão. Não imaginei que fosse sentir tanto a sua falta. 2 semanas depois, liguei para a esposa daquele primo dele. Contei para ela o que tinha acontecido e ela falou que já estava sabendo, inclusive dos detalhes. Quando ela falou em detalhes, eu que não estava sabendo de tudo, fiquei confusa. Confusa e curiosa. Como assim detalhes? No que ela me contou. Elas obrigaram o Ricardo a se afastar de você, Sueli. Do mesmo jeito que fizeram com aquela outra. Não sei porquê, mas eu já imaginava que isso fosse acontecer. O Ricardo, ele não tem vontade própria, a mulher sempre mandou nele, você entende?
E quando se juntam as três... Mas, meu Deus do céu, Meire, como assim obrigaram? Você não conhece aquela família, senhor. Elas prenderam o Ricardo final de semana todo, lá na casa delas. Fizeram pressão, ameaça. Mas como assim ameaça? Que tipo de ameaça? Sei lá. Fazer mal pra você, por exemplo. Botar fogo na casa dele. Aquelas mulheres são tudo doidas. Aquelas meninas, quando querem alguma coisa, ninguém segura. Elas nunca vão deixar o coitado em paz. Lamento te falar isso, viu? Até porque sei que você está gostando dele, mas... Olha, eu fiquei de cara. Sem saber se acreditava naquilo tudo, porque... Meu Deus, era surreal. Como que uma ex-mulher, mais 2 filhas, obrigam uma pessoa a fazer o que ela não quer? Será que ele tinha terminado comigo por causa disso? Tentei conversar com ele depois, de novo, né? Só que ele não negou nem confirmou. Apenas pediu de novo, né? Já tinha pedido, que eu esquecesse tudo. E repetiu aquele bordão, aquela desculpa, que eu não merecia passar por aquilo. Sugeriu que eu cuidasse da minha vida, porque seria muito melhor para mim. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido uma história tão confusa, uma coisa tão surreal, tão bizarro. Estava gostando tanto dele, senti que ele também estava gostando de mim. No entanto, segundo a Mir me contou, elas obrigaram a ficar com a outra, de novo. É a segunda vez. Só que isso era só o começo. Tempos depois, 25 dias depois, eu soube, através dela mesma, a Meire, que o Ricardo tinha voltado para a casa da ex, ou seja, sucumbiu à pressão das filhas, exatamente como já tinha acontecido com aquela outra que a Meire me contou. Olha, às vezes, eu penso que foi até bom ter terminado tudo desse jeito, porque acho que não teria mesmo paz. Essas mulheres não deixariam jamais a gente ser feliz. O estranho foi ele permitir que isso aconteça. E não é a primeira vez. Como que um homem, meu Deus, admite que uma ex-mulher, ou suas filhas, ou as 3 juntas, controlem a sua vida? Como se ele não tivesse vontade própria. Olha, eu não consigo nem explicar como me sinto em relação a tudo isso. Porque metade de mim pensa que foi um livramento. Porque essa família seria uma sombra na minha vida, na minha e da minha filha. A gente nunca ia ser feliz. Só que a outra metade está sofrendo tanto. É tão difícil a gente encontrar alguém assim, que nos conquista do jeito que ele me conquistou, que desperta uma paixão tão bonita na gente, e ver tudo isso se acabar, e por conta de uma pessoa desequilibrada. Aliás, uma não, 3. As 3 são loucas. Isso não é coisa de gente normal. Obrigar uma pessoa a fazer o que ele não quer. É tão deprimente tudo isso. É uma pena porque tô tão triste com tudo, arrasada. Tento me convencer de que, quem sabe, tenha sido melhor assim. E eu teria me convencido já, não fosse o amor que eu sinto por ele e a saudade que eu sinto desse homem, que parece que não vai acabar, meu Deus. Parece que não vai acabar.